algo que eu sei que vai acontecer, mas eu não sei quando, eu não sei aonde, eu fico numa expectativa de quando é. Eu tiro de você, telespectadora, a capacidade de antecipar exatamente o que vai acontecer. Eu te deixo em suspense com o que vai acontecer, não é? Então, não ter a condição de antecipar dá um estresse. Como o ser humano é maluco, ele paga para entrar no cinema e fazer isso, não é? Ele, gente, ser humano paga para ir na montanha-russa. Ah lá! Entendem que a gente é complexo demais, né? É sensacional, o ser humano é sensacional, né? Mas, quando eu não tenho condição de saber o que vai acontecer, isso me causa estresse, não é? A função executiva, ela vai se desenvolvendo e eu consigo, por meio de pistas, deduzir e imaginar o que vai acontecer. Mas se eu tenho uma fragilidade nessa capacidade de projeção ao futuro, situações que são cotidianas, às vezes, para uma criança, é um verdadeiro estresse e suspense para uma outra, compreende? Essa é uma das fragilidades de uma criança com autismo. Então, aquilo que a escola tem, que é, por exemplo, né, que devia estender mais, mas que permite antecipar a rotina da escola, a rotina do dia, para uma criança com essa fragilidade, é de fundamental importância. Antecipação é uma das acessibilidades para uma criança com autismo na escola. Nós vamos trabalhar com os instrumentos e tudo mais. Essa antecipação é importante para todos. Na educação infantil estão todos desenvolvendo essa capacidade. Então é muito importante a educação infantil para uma criança com autismo também, porque ela é causadora deste desenvolvimento. Agora, se uma criança com autismo ainda não tem muita fragilidade nisso, está lá com 10 anos de idade, estar desenvolvida nisso não pode ser uma condição para essa criança estar lá naquele ano do ensino fundamental. É o ensino fundamental que tem que adquirir instrumentos e uma rotina de antecipar as coisas, porque a criança com autismo está lá, ela é real. É a ela que a escola trabalha. A escola não trabalha para o documento de currículo. A escola trabalha para a criança real que está lá, não é? Pode seguir. Deixa eu ver as horas aqui, para ver o que eu consigo. São 11h30? 11h35. Então, na próxima nós vamos entrar no transtorno de fato, tá? Para chegar lá na escola, para chegar no AE, nos instrumentos, eu trouxe muitas imagens para vocês verem a diversidade de situações mais usadas com meninos reais e tudo, tá? Vamos revisitar nossas perguntas? Vejam as respostas que vocês deram, o que é que vocês modificariam?
escrevi nas habilidades que são necessárias para resolver os problemas. E aí eu coloquei uma das habilidades, a calma. Né? E você estava falando, né, das situações estressantes, né? Na escola, por exemplo. E se você tem... Mas inveja, como que você dá curso? Você dá curso para palhar. Essa é minha turma, turma bacana. Se você está envolvido numa situação de estresse, não tem como, né, você evocar as habilidades da inteligência para resolver um problema. Sim. Então, foi por isso que, né, foi de encontro a sua fala sua aí, eu tinha escrito então. É muito bom isso, porque a palavra calma é uma palavra, vamos dizer, do senso comum que nós todos usamos, mas que você for transferir para as necessidades, é ter condições, né, de focar a atenção, de planejar, de resolver as coisas, né? E aí a gente tem que ver o que as crianças precisam para ter esta calma para fazer, não é? O que as crianças com autismo precisam para que elas tenham essa calma. É uma ótima palavra. Eu não sou fã das palavras técnicas demais, não. Eu acho que isso é uma palavra muito rica, né? O que eu preciso para eu ter calma para fazer? Né? A calma é focar a atenção, é ter autorregulação, né? É estar seguro, né? E ter entendido o que é para fazer. Porque eu pergunto assim, entenderam? O que eles me vão responder? Entendi. Eu faço Ou a pergunta entenderam. errada. O que você entendeu? O que você entendeu o que é para fazer? Né? Aí eu vou descobrir se entender. Porque a pergunta de professor, entenderam? É automática. Entendemos. É esse negócio. Era isso? Muito obrigada, adorei você. Quem vai contar pra gente o que reformularia? Eu tenho um filhinho de 2 anos, e aí às vezes eu pergunto alguma coisa para ele, faço combinados com ele, e aí eu vejo que o meu combinado foi além do que estava prático para o entendimento dele, porque aí ele repete o que eu disse. Tipo, combinado, mas não ficou nada, só com a minha palavra. Combinado vazio. Tipo, e aí não vem nada, não vem, porque quando vem, ele acha um jeito de dizer com os brinquedos. Negociar, de tentar argumentar. Aí quando eu vejo que o vocabulário foi muito além do que o volume. Quando ele não te contra-argumenta, provavelmente é porque você passou da... Eu não dei conta. Muito bom. Isso é ótimo para ele, você ver isso. O que vocês reformularam? O que você diria? O adiamento. Eu fiz o adiamento. Eu acho que é muito importante a gente saber se controlar, perceber as coisas que estão acontecendo para não atrapalhar a continuidade das coisas, né? Sim. Querer quebrar, a não ser em momentos em que a gente acha que se houver adiamento, você perde o momento. Perfeito. Não é? Então isso foi muito importante para mim, ter pensado nisso em função de coisas que acontecem na minha própria vida. Não possuo todas as habilidades que eu achava que eu possuo. E outra coisa que eu gostei do que o Christian disse, né? A gente tem que ter calma para não ser impedida pelo estresse. Né? Só que aí é também um controle do adiamento, uma visão assim, antecipação da coisa. E eu lembrei do Piaget, porque a capacidade de antecipar é uma das capacidades intelectuais mais importantes para você poder escolher as estratégias, combinar os meios da forma melhor para resolver o problema. Você só tem um comportamento estratégico se você tem consciência do que você está escolhendo e tem projeção de aonde você quer chegar. Né? Para isso você tem que ter
a antecipação, a capacidade de antecipação É muito e de importante autorregulação, essa função. não é? Porque aí você autorregula, de fato, você não usa o que ele chamava de regulação prática, faz sempre a mesma coisa. A regulação ativa precisa dessa capacidade de adiamento, muitas vezes de retroceder para poder rever, reorganizar, escolher o momento exato e ser estratégia. E para retroceder, eu tenho que ter flexibilidade mental. Muito, porque no geral a gente fica naquilo que a gente acha que sempre vai dar certo, né? Aí a gente fala assim, gente, esse computador tá doido. Eu já mandei aqui, ó, tô mandando ele fazer isso, ele tá fazendo aquilo. Eu falo, o computador tá doido, né? Porque eu insisto no comando que eu tô dando. As pessoas são doidas. Pior é isso. Você vê. Normalmente é entre o computador e a cadeira, né, o problema. O que é que você... Do computador Então, eu, na verdade, não é que eu mudei, ainda continuo como um. Sim, minha mas é dúvida. para continuar mesmo, porque eu crescendo. É. É trocar uma coisa pela outra. Exato, com relação ao desenvolvimento que eu achei que eu acho ainda, eu não me convenci que algumas coisas eu consigo desenvolver, outras não. Sim. Que a pessoa, então, nem tudo. Ainda eu não consigo desenvolver tudo que eu quero, mas algumas coisas. Não por isso não vou deixar de proporcionar à criança essas atividades, mas que ela vai desenvolver o que eu estava esperando que desenvolvesse, não vai desenvolver. Tá. Perfeito. E não havemos de querer isso. Escola não é lugar para uniformizar ser humano. A escola é o lugar para que as pessoas se desenvolvam e descubram seus talentos e desenvolvam o melhor possível e saiam mais únicas ainda, não é? Então, é claro, nós não somos iguais, não fazemos bem as mesmas coisas, não é? Tenho certeza disso, somos diferentes e não tem a relação humana e a forma como o ser humano se desenvolve é tão complexo e tão dependente das relações, dos significados subjetivos que as pessoas nos dão, do significado social que a gente tem, das ideias, das experiências que a gente tem para um lado e não para outro, que a gente ainda por cima vai ficando cada vez mais. Agora, o ensino é uma coisa. Agora, eu tenho certeza que as crianças vão aprender de forma diferente, vão aprender coisas diferentes sobre as coisas e vão, naquele coletivo, se diferenciando, não é? Elas vão poder ser agrupadas em várias coisas comuns, mas imediatamente, quando você pergunta por outro aspecto humano, esse grupo se desfaz e se agrupa de novo de outro jeito, né? Se a gente for fazer aqui o grupo das mulheres, né? A gente se agrupa. Fala das mulheres que gostam de cozinhar, eu já tenho que ir para outro grupo, não é? Então, das mulheres que moram em casa, das mulheres que arrumam a casa, das mulheres que têm filhos. Então, a gente o tempo inteiro tem algo em comum e algo diferente. É nisso que está a riqueza da escola regular. Mas quero dizer que inclusão escolar tem que considerar o professor. Os professores são seres humanos únicos também, não é? E para a gente desenvolver, junto com a escola, uma prática pedagógica inclusiva, há de se aproveitar os talentos dos professores, porque os professores são diferentes, são únicos também, não é? O que cada professor já tem de experiência e já sabe? Não dá para pensar que o professor é um ator transparente ninguém, né? Que a interação que ele estabelece com os meninos vai provocar o desenvolvimento dos meninos de um jeito e não de outro. Um outro professor que passa naquela turma é diferente e provoca outras coisas, tem outras identidades, os meninos se identificam com um, com o outro. Acho que nisso está a riqueza. Então não abra mão disso. De fato, né? A gente desenvolve, a gente tem potencial para muitas coisas e é mais capaz de uma coisa do que em outra, sem dúvida nenhuma. Né? É interessante, nós trabalhamos em uma fundação, né? E aí as meninas falaram, são um grupo de 4. Eu falei, nossa, eu não sou ninguém desse grupo, né? Eu também faço parte desse grupo. E
e eu não sou considerada no grupo, né? Porque é um grupo de 4 pessoas. Não, é de 5. Também estou no grupo. De forma extremamente de ação, eu estou no grupo. Então eu tenho que ser contada, e não só os usuários que estão. Nas formações com os diretores de escola que nós fizemos lá, usei muito um conhecimento, Tereza, que você trouxe para a gente, da diferença da escola do diferente e a escola das diferentes, né? Então, se você perguntava para eles, você sabe quem são os diferentes da escola? Porque se você sabe, nós não estamos falando de educação inclusiva, não é? Porque eu não sei quem é o diferente, porque se eu sei quem é o diferente, sinal de que eu acho que existe em algum lugar a categoria dos iguais. Não é? E a educação inclusiva não é para a escola trabalhar as diferenças com aqueles que ela acha que é o diferente, que é o que tem deficiência. E ela achar que ela é para trabalhar de maneira não inclusiva com os outros, porque os outros são iguais porque não tem deficiência. Isso tudo é uma maluquice, né? É uma maluquice. Conta o que você acrescentou. Não, eu fiquei pensando, né, que existem vários caminhos para a gente aprender, né? Você pode ter várias possibilidades, né, e escolher uma que mais, né, você se adequou. Então, e você fazer aquele exercício também, né, de ir e vir. Eu acho que isso é importante. Uma coisa que eu coloquei que para mim estava dentro do... é autorregulação. É algo extremamente... Que você acrescentou aí nas funções necessárias. É uma coisa que permite essa flexibilização de pensamento acontecer também. Senão eu não dou conta de pensar que eu posso arrumar outra estratégia se eu também não tiver uma autorregulação de que eu tenho uma ação nesse meio e que vai gerar uma consequência. Sim. Então a autorregulação é algo bastante importante. Porque senão eu só vivo frustração. Mas é né? por causa disso. E aí eu só consigo fazer desse jeito, né? Sim. Só consigo ter uma ação sobre as pessoas, os objetos, sempre a mesma. E aí eu não consigo pensar que eu posso ter outra ação para eu fazer. A autorregulação e a flexibilidade mental. Essas funções que estão dentro da função executiva, elas agem juntas. É que não eu é? só consigo Se eu consigo autorregulação, né? adiamento, eu tenho condição de adquirir melhor autorregulação, isso me permite ter melhores condições, né, de ter comportamento estratégico, porque o fato de eu conseguir adiar e regular um pouco o meu comportamento, adequar o comportamento a cada situação, vai adquirindo flexibilidade mental, que é o que me permite ter um comportamento de fato estratégico. Porque eu consigo até improvisar algumas coisas de imediato precisar. Uma coisa que eu queria não deixar de dizer hoje é que ali, quando mostra no filme como que começa predominantemente no lobo frontal e vai depois utilizando e se espalhando para outras funções, porque eu preciso de uma prática inclusiva para alunos com e sem deficiência, é que eu permita que as pessoas tenham elementos mais diversos no ambiente escolar a respeito de um determinado assunto. Porque quanto mais diversificada for as fontes, se eu tenho imagens, eu tenho escrito, eu tenho a maquete, eu tenho uma miniatura, eu permito que aquele conhecimento ele se estabeleça de alguma forma em um número maior de áreas do cérebro. Então é muito provável que retomar este conhecimento seja mais fácil por várias vias, inclusive. Não é? Então o conhecimento por meio de imagem é uma forma de conhecimento. Eu preciso diversificar em sala de aula porque eu permito tanto que as diferenças de vias de aprendizagem melhor, você pode ter pessoas que são mais visuais, pessoas mais auditivas, que elas sejam atendidas,
quanto eu permito que todos eles tenham a oportunidade de estabelecer links daquele conhecimento em áreas mais diversas do cérebro. Essas são as memórias mais bem estabelecidas. Por isso que a gente fala, o brincar, né? Assim, aquilo que... Por que o professor de cursinho canta, brinca, dança? Porque ele estabelece aquele conteúdo em áreas de prazer e diversas do cérebro. Então, eu não preciso retomar, às vezes, aquele conhecimento. Olha o truque. Aquele conhecimento pela via do raciocínio. Eu posso lembrar da música e do ritmo. A fórmula vem na hora. Esse que é o truque que eles usam. Por quê? Porque na medida em que eu canto na sala, que eu vou trazendo situações de prazer, que vão levar aquele conhecimento associado a várias outras coisas. Não é? E mais, se eu levo, por exemplo, imagens, não é? Falar isso aqui só porque não tem a ver necessariamente com autismo, não. Imagens. Quando eu abro o jornal e eu tenho imagens, eu olho primeiro, eu vejo uma notícia, eu olho a imagem e vou ler, ou eu leio o texto primeiro. A gente olha a imagem é uma leitura. E é difícil, eu tenho que aprender a fazer leitura de imagem. Tem imagens que nos levam a interpretar coisas que não estão na cena. Nossa escola muitas vezes abre mão disso. Ali eu tenho metáforas visuais. Uma charge é uma coisa dificílima, exige um nível de inteligência grande. Mas eu gosto só das escritas muitas vezes. Quando eu vejo a imagem, muitas vezes eu decido ler ou não ler até uma reportagem, um assunto. Porque a imagem me antecipa algo que está lá escrito, sobre o que está escrito. E a imagem me permite, então, a alunos com uma fragilidade maior da leitura, o que acontece? Se a leitura, eu estou lá no 7º ano, no 8º ano, a leitura para mim ainda é algo que exige da minha atenção consciente, que a decodificação ainda exige parte da minha atenção consciente ali focada, eu vou gastar essa atenção com isso e vai estar diminuída a minha atenção para a interpretação do que está escrito. Quando eu vou aprender a dirigir, eu começo, a hora que fala assim, agora você põe segunda, eu quero olhar até onde é que está a embreagem, não é? Então eu não sirvo para andar sem um instrutor. Eu tenho que andar, até que tudo aquilo vá para uma memória automática para liberar a minha atenção para a tomada de decisão do que está do lado de fora do carro. Porque se eu for dirigir sozinha, tendo que olhar o pedal e olhar a marcha e tomar a decisão, é muita coisa para uma atenção só. Então aquele rapazinho que não tem fluência na leitura suficiente para usar uma memória automóvel, como que a gente lê, gente? Vocês ficam decodificando? Não, vocês vão saltando de uma palavra para outra, até que vocês acham uma palavra que vocês nunca leram, aí vocês vão decodificar. Então esse salto é alguma coisa da memória automática, isso te libera para entender o sentido do texto. Aquele rapazinho que ainda lê com dificuldade, ele está gastando a memória dele naquilo, a atenção, e ele vai perder a interpretação. Então, eu não posso colocar, por exemplo, um conhecimento de história na dependência da decodificação, porque eu tiro dele o direito de compreender o acontecimento da história e o meu foco ali não é leitura e escrita necessariamente, mas é o conhecimento de mundo que a história traz. Então, quando eu trago imagem, por exemplo, eu já, para esse aluno, é uma alternativa para quem se antecipar com a imagem o que está escrito, eu facilito para que ele consiga interpretar também. Mas eu posso aprender história ouvindo, vendo, respondendo por imagem, fazendo pareamento de imagem de época com acontecimentos. Eu tenho várias formas. Aí vão falar, mas como é que vai fazer? Porque o que ele aprendeu, como que eu vou avaliar se o que ele aprendeu da Segunda Guerra, eu só sei que ele associa determinados símbolos e coisas e tal. Muito bem, eu não fiz economia. A minha irmã do meio, e aí é real, ela fez economia. Quando eu vejo uma reportagem que envolve a economia do país, eu entendo X daquela reportagem.
Esse X deve ser 1/3 dos 3X que a minha irmã que estudou economia entende. Mas é que o meu direito de entender o que eu for capaz daquela reportagem de economia é meu e ninguém pode tirar. E não é porque eu não sou capaz de entender tudo que está ali de economia que eu não tenho o direito de entender o que for que eu der conta de entender na reportagem de economia. Então, se uma criança, um adolescente com síndrome de Down, ainda está construindo a alfabetização, está lá no 7º ano, ele tem direito ao conhecimento de história. Não dá para pôr leitura escrita como um obstáculo para ele acessar esse conhecimento. Porque senão eu ainda estou dizendo outra coisa falsa, que é que uma pessoa que não aprendeu a ler e escrever não entende da vida. E na EJA a gente tem várias pessoas que foram privadas pela educação, pelo sistema de ter acesso, mas que já chegam lá com filhos, casados, viúvos, trabalhadores, com casa própria, ou reformando, profissionais, e que vão para lá com uma razão muito consistente da vida para estar lá. Eu quero eu mesmo ler a Bíblia no culto. Eu quero ensinar para casa para o meu filho. Eu quero eu mesmo anotar o pedido do meu serviço, que eu estou perdendo pedido de não ter ninguém em casa porque eu não sei escrever. Não é? Então, é isso. Diversificar dá oportunidade a todos. Não é? Eu queria deixar de dizer isso, porque eu acho que isso é uma pista de acessibilidade importante, que beneficia a todos e garante o direito, que o direito à escola está para além da fluência da leitura e escrita, não pode ficar isso no caminho, né? E também, o que a gente falou aqui, não sei se de ter atividades variadas para os alunos escolherem. A escolha, a tomada de decisão, o motivo de eu fazer o que eu escolhi, porque eu acho que é mais legal, não é? E que aquela cartinha da professora, aquele recado da professora que você postou lá no TNR, daquela professora mandou, que ela fala que ela faz várias avaliações na turma dela. A partir de um aluno com transtorno do espectro do autismo, ela descobriu na prática que os alunos, que na verdade ela tem uma turma que ela precisa avaliar, fazer várias avaliações. Mas para mim o pico do relato dela é quando ela diz: as avaliações são corrigidas no coletivo, para que cada um contribua com o seu conhecimento. Isso me arrepiou de dizer com este nível educacional e de respeito em relação às diferenças das crianças. E as crianças enquanto capazes de construir conhecimento e de disponibilizá-lo ao outro. Então, é isso. Quando eu diversifico, eu vou ter como produto diversos aspectos daquele tema, diversas formas de olhar para o tema, que como eu trabalho com uma turma, essas atividades diferenciadas ali, quando elas se fecham, todo mundo vai ter muito mais riqueza e muito mais conexões cerebrais a serem acionadas quando esse conhecimento, esse assunto voltar na cabeça delas. Dá Não é? uma olhada naquele webinário que eu coloquei, como que a gente ensina a turma toda sem fazer, que é bem por aí uma coisa. E na reconstituição do dia, se você tiver todos os dias condição de fazer com que as crianças digam o que elas aprenderam, isso é espetacular. Não é que elas digam que elas aprenderam simplesmente para eu saber, não. Não. É porque faz parte do desenvolvimento da inteligência e do desenvolvimento fruto da aprendizagem, que uma coisa é a aprendizagem, outra coisa é o desenvolvimento, sabe? É que ela saiba, tenha consciência do conhecimento que ela tem, que ela reflita sobre o conhecimento que ela tem. Eu acho que a gente tem... Que a autorregulação intelectual que eu tenho que ter. Isso é fundamental. E por isso que às vezes eu acho que a gente não deveria ter livro didático. Sabe por quê? Porque o livro didático acomoda, né? e tudo que acomoda, o professor e o aluno empobrece. Quando você não tem os meios, eu vejo pela minha própria carreira, quando eu fui dar aula numa
classe seriada, que a gente chama de alunos de várias idades, num lugar que não era escola, que não tinha sala de aula, que era uma casa paroquial, que tinha um salão e um pomar, e eu também não sabia da aula, foi a minha sorte. Porque eu não tinha livro. Lá o caderno era feito com qualquer folha que a gente tivesse, a gente ensinava a criança a costurar caderno, a gente ensinava a criança a fazer capa. Porque senão não tinha caderno. Não tinha caderno. E também não tinha inspetor. Na minha época era inspetor, supervisor, né? E não tinha diretora, porque a diretora, ela era das escolas urbanas. Escola isolada, o professor não tinha essas coisas. Tinha só que levar conteúdo que tinha ensinado para os alunos numa reunião, que era mensal. Então, e tinha os agregados também, porque os agregados são as crianças que não são da escola, mas a mãe, porque tem que sair, manda o menino junto, que tem que trabalhar. E os agregados são de várias idades. Era uma coisa maravilhosa, Patrícia, porque eles ensinavam, eles aprendiam, eles não eram da escola, mas eles tinham uma função na escola. Está reverberando. Ah, é? As pessoas estão pulando lá em cima, reverbera e segura a porta. Pronto. Então eu acho que, por isso que eu acho, nós não tínhamos livro. Então que lembrar, era jornal, era revistinha, era livro de história, era coisas que... Isso te obrigava a pensar. A pensar. Porque o livro didático é um inferno. Ele encaminha você para ensinar aquilo, fazer com que o aluno saiba aquilo, porque aquilo é a única coisa que serve. Ele é pobre de todos os pontos de vista, inclusive em termos de atividade, porque ele é repetitivo. Ele quer que você faça sempre um exercício de fixação de conhecimento e não de abertura do conhecimento, né? Então eu acho que certas coisas que estão fixadas na nossa cabeça, tipo, o menino tem que ter o livro. Não, a escola tem que ter biblioteca. E o professor não pode ter essas coisas, porque o professor que não tem nenhuma dessas muletas, ele é obrigado a pensar. Ele é obrigado a aprender para ele ensinar. O livro didático, ele não precisa aprender. E quanto mais esse livro está no ensino fundamental 2, ensino médio, pior. A apostila. A apostila é um problema seríssimo, sabe? E as pessoas recebem informação. E eu acho que a escola hoje, gente, se vocês não derem um jeito, nós estamos caminhando para o pior. No Brasil, pelo menos, nós estamos caminhando para a volta, no estado de São Paulo, para a volta de um ensino no MEC, a gente tem o pior grupo possível. Hoje, na SECADI, na Secretaria de Educação Básica, a pior turma possível, porque é essa turma do Decoreba, do José Serra, do Decoreba. É porque a gente só pode segurar isso se a gente, enquanto professor, não ficar numa zona de conforto que acaba sendo cúmplice disso, né? Que a gente se rebelar no sentido de ser pensante e que a gente toma decisões diante dos alunos que a gente tem e que a gente está ensinando eles a pensar e não a dar a resposta esperada. E às vezes a a única gente... forma de resistência é o retrocesso que está se dando. E às vezes a gente toma certas atitudes de não resistência, de acomodação, porque essas pessoas são truculentas. Eu observei uma truculência no filme, num curso que a gente deu. Truculência sobre os professores, no sentido de cada vez mais destituir o professor, né, da autonomia que ele tem, de chegar lá e dizer: esse aluno meu precisa disso, aquilo outro. Não, quem diz que precisa de alguma coisa é um laudo médico.
vai sendo absorvida e vai nos amedrontando cada vez mais no sentido de fazer alguma coisa nova. Aí a gente chega a dizer o seguinte, não, eu faço um curso muito bom, lá, teve tantas, né, na FEAC, abriu tanto a cabeça, mas numa avaliação lá da FEAC tem curso muito bom, mas não serve para mim. Porque na minha escola não é isso que funciona. Na minha escola funciona assim, assim, assim. Então o que adianta? Mas curso porque eu já faço, Mas isso é fruto da turbulência. O medo da represália. O que acontecerá para mim? Porque a turbulência é altíssima da parte dos colegas, a turbulência é grande por parte das famílias e das autoridades de ensino em geral. E da imprensa que diz que a escola não é boa e que eu tenho que fazer a escola ser boa, como? Se é sempre do mesmo jeito. Então eu acho que a gente tem que ter, sabe, pouca, como é que eu diria? A gente tem que esquecer essas coisas que a escola, de cima para baixo, exige que o professor faça. Porque a maior parte das coisas é contra as crianças e contra o professor. Infelizmente. E a favor do quê? Do empresário que quer um cara docilizado. Então, e o mundo de hoje, as grandes, não é PT, não é tudo besteira, isso aí é outra bobagem. Mas quem está assumindo hoje tem uma mentalidade, que não é só político-partidária, é uma mentalidade conservadora, mas de tal nível que não consegue, inclusive, enxergar as coisas. Mas, professora, eu estava... Estão sendo feitas. Eu represento a Federação das Associações da Conanda, né, que é o Conselho Nacional da Criança e Adolescente. E nós tivemos uma reunião do CONAD, que é o Nacional da Criança com Deficiência, para tentar pautas comuns, né, da criança e adolescente com deficiência. E aí eu fui falar, né, que a gente defende o Estatuto da Criança e Adolescente, defende a Política Nacional de Educação Inclusiva, né, que a gente não defende que as crianças e adolescentes sejam tratados em casinhas, mas que eles sejam acolhidos no território, na sociedade que eles vivem e tal. Quando acabou a explanação, dois colegas, o conselho era da pessoa com deficiência, né? Duas pessoas de dois grandes blocos de entidades de pessoa com deficiência se sentiram ofendidíssimos com o que eu tinha dito. Porque como que eu disse que eles não eram especializados para cuidar dessas coisas? Eu falei assim, eu até chequei, eu falei, mas eu ofendi alguém? Não, é que você falou das casinhas. Eu falei, mas eu falei casinha, caixinha, não falei, é esse grupo de instituição, com aquele grupo de instituição. Tudo bem, né? Estava subentendido. Mas se não Eu disse, mas eu não disse, né? E aí a fala foi essa, eu falei assim, olha, desculpa, mas existem já legislações, né? E aí eu falei, o Brasil é signatário disso tudo, a gente ainda aprova uma LDI, quer dizer, é no território, nós temos que aprender a olhar para isso. Mas eles ficaram ofendidos, depois eu até presto atenção, como é que você, né? Até tem uma colega que é conselheira do Conanda comigo, que estava, que é de uma posição divergente da nossa, em relação à inclusão. Ela falou assim, mas você disse que isso era uma fala do Conanda? Isso não é uma fala do Conanda. Eu falei, não, essa é uma fala do Conanda, assim, se a gente trabalha com o Estatuto da Criança e Adolescente, é direito de todas as crianças e todos os adolescentes. Não tem que ficar da criança indígena, da criança branca, da criança negra, da criança refugiada, da criança... Tá lá, todas as crianças e adolescentes. Então, essa pauta é essa assim mesmo. Gente, pensando no órgão de controle social, a fala ainda é essa, né? Segmentada. É um processo imenso. O próprio ministro falou, agora as portas estão abertas para os institutos. Gente, então é preciso, sabe, a gente não está aqui para fazer revolução, mas a gente está aqui para mostrar para vocês e alertar para a importância do papel que a gente tem numa sociedade e como esse papel ele é convertido para um papel de terceira categoria. Perverte-se essa lógica. O professor passa a ser um qualquer que ganha uma bichuquice e que tem muito
muitos privilégios, tá? E que ensina segundo o que os outros querem que ele ensine, que tem que dar conta de uma coisa que vai na direção completamente oposta do que a Patrícia está trazendo hoje para a gente. Então, o que a gente faz com uma coisa dessa? Mantém o emprego? Eu não sei dizer isso para vocês hoje, se eu não tivesse empregada, mas pelo meu histórico de vida, eu não consigo ganhar dinheiro fazendo mal para os outros. E eu acho que os professores e as escolas estão fazendo mal para as crianças. Mal para as crianças. E mal para si próprio. Porque quem tem o mínimo de consciência se sente muito mal de ter que fazer o que a escola quer e não aquilo que a gente aprendeu e sabe. Então, eu quero dizer isso para vocês porque eu sei o quanto vocês se dedicam. Vocês estão aqui num sábado de manhã, a Patrícia veio aqui, todo mundo está aqui. Para quê? Para dizer que depois não serve? Que na minha escola eu tenho que fazer o que os outros gostam? Que eu tenho que obedecer uma idiota, uma diretora que quer que eu faça, que eu use o livro didático, que eu dê nota para os alunos e que diz para mim que eu não sou especializado? Isso daí é fazer mal para si mesmo e fazer mal para as crianças e para a sociedade. Por isso que eu acho importantíssimo você trazer essas ideias, porque você está trazendo uma escola, e esse curso tem essa obrigação, e você traduz isso, Patrícia, de uma forma muito, muito clara. Gente, nós estamos aprendendo coisas para mudar a nossa vida como professores, independentemente de quem está lá em cima. Porque a escola, por pior que seja, ela tem uma sala de aula onde tem um professor e uma criança. E lá eu posso fazer muita coisa. Eu não preciso ser carneiro, procura parceiro. Mas eu posso ser um modelo. E processo de inclusão, né? É A isso. educação é inclusão, né? O processo de inclusão nunca, em época nenhuma da história, vem de cima para baixo, ele é de baixo para cima. Mas tudo é de baixo na pra cima. contramão do que domina. Sempre. Né? Então, o professor que aponta lá embaixo, a resistência, às vezes, ela se traduz na relação que mesmo assim eu tenho e no diálogo que eu tenho e mantenho com meus alunos. Né? Claro. Assim, a voz que eu dou aos meus alunos, tudo isso são marcas de resistência para que a gente não vire essa coisa robotizada de resultado que está se anunciando aí. Mas é meio por aí, né? As pessoas vivem dentro de uma engrenagem, desconhecem o que estão fazendo muitas vezes pela rotina, mas quando a gente faz um curso, a quebra dessa rotina, quando realmente a gente aproveitou o curso, a gente tem uma quebra dessa rotina. E aí a gente tem consciência, e tendo consciência, a gente tem que fazer alguma coisa, a não ser que a gente queira, a gente trabalhe sem consciência, mas nenhuma pessoa que trabalha num tear trabalha sem consciência numa fábrica, porque senão a mão dela pode ser dessecada. Então, eu não sei, eu acho que nós temos que levar muito a sério. É muito importante ser professor, gente. Acho que a escola é sensacional. É sensacional. A gente não pode deixar que a escola vire o oposto disso, né? Mas já está, os meninos não querem saber de escola. Por que não querem? Porque é ruim mesmo. O que eles estão fazendo? Estão ocupando escola para quê? E aí montam um esquema para dizer que eles estão se matando lá dentro. Vocês acham que tudo isso Foi grave, né? é gratuito? Aconteceu mesmo? Então, nós estamos num momento em que os privilégios dos maiores não estão sendo nem tocados. Mas os nossos privilégios... O piso salarial do professor vai virar teto, se a gente brincar, né? E aí a gente quer o quê? Agora não tem ninguém mais sendo professor, né? Aí, para isso, tem os
que não são professores, mas que são notórios saber. Ah, é, tá com essa ideia de voltar. E aí, Notório como é que vai saber. ficar isso? Perfeito. Como é que nós vamos ficar com os notórios saberes? Fogo. Sabe? Quer dizer, um que nunca estudou, que não tem. Tem o mesmo valor. Mas eu acho que a gente precisa pensar nisso. Porque na verdade tem mesmo. Quem sabe até mais. Diante de um professor que não faz nada. Concorda? Eu fico preocupada com isso, A sabia? gente tem que reagir. Temos que reagir com muita força. Vocês também são mães, pais, então é outro lugar. Os pais e as mães não podem continuar exigindo que os professores sejam do tempo quando igual ao tempo em que eles eram alunos, porque é outro tempo, é outra vida. E os pais chegam e querem, meu filho precisa aprender isso, meu filho precisa aprender aquilo, a professora não sabe, não sei o quê, a professora fica louca. Pressão de um lado, pressão do outro, o que é isso? Ganhou presente de Dia dos Pais, Dia das Mães. Deu presentinho, coisa ridícula. Então, gente, olha, sorvam essas aulas. A Patrícia é uma criatura que está trazendo para a gente uma experiência de luta, mas de luta mesmo, porque ela não está lá na Prefeitura de Belo Horizonte sentada atrás de uma cadeira. Ela está onde o aluno está, onde o professor está, e ela traz uma reflexão para a gente importantíssima sobre o que é a escola. O que você trouxe hoje, eu acho que espetacular se a gente puder fazer outras pessoas assistirem, colocar no DNR, porque olha, gente, Tá muito. não é qualquer manhã, e olha, Patrícia, me sinto muito feliz de ter indicado você. Muito obrigada. E como tudo, porque num momento como esse, ter tanta lucidez, agora, outras coisas, consciência, mas depende de nós, ouvir isso tudo é importantíssimo, mas fazer coincidir a nossa prática com isso tudo é um caminho que nós temos que começar a fazer, independentemente da cara de idiota de um colega que diz que isso não pode, de um pai, de uma diretora. Por quê? Porque a consciência do professor é minha, não é da minha coletividade. Sim. Porque a minha coletividade, eu fui fazer uma palestra em São Paulo, no Sindicato de Professores Municipais. Pelo amor de Deus. Tinha 3.000 pessoas numa sala para discutir uma coisa que não tinha absolutamente nenhum sentido, que é um projeto da prefeitura de transformar, inclusive, pessoas que têm, não é nem notório saber, mas pessoas que estão fazendo curso de pedagogia em professores auxiliares, de todos os professores, não é só daqueles que têm, para eles aprender. Eu acho muito importante fazer estágio desde o primeiro dia de aula, mas ser professor auxiliar não é fazer estágio. Isso não é aprender fazendo. Não é assim que, por exemplo, você faz coisa médica, residência médica. Você é responsável, você tem casa, você estuda, você trabalha, você não recebe o plano pronto do professor e ajuda, porque tem muito aluno na sala. E a grita dos professores tem muito aluno na sala, precisa dividir. Não é? Como é que eu posso dar aula para muita gente? Porque ele é o único que ensina na sala. É por isso. Saber que não é horizontal, é vertical. Eu estive numa escola e uma professora disse que estava ouvindo isso tudo, mas que ela não compreendia como que ela ia, o professor vai dar atenção àquele aluno, já que ele tem aqueles outros, que a gente ouve sempre. Aí ela foi falando, fui dar um exemplo. Aí o menino, aí ela explicou lá que ele tinha vários problemas e tal, e que estava muito agitado naquele momento, e que ela acolheu ele lá na sala dela, que era a coordenação. E que aí ela colocou ele, deu a ele um jogo para ele fazer, era um quebra-cabeça, que o quebra-cabeça, se ela me conta, tinha um número razoável de peças, não era tão simples assim, e que
Ele olhou e falou assim, ah, se eu fizer você me dá um prêmio? Aí ela falou, dou. Aí, daí a pouco ele olhou, quebra-cabeça, falou com ela assim, se eu fizer a metade, você me dá meio prêmio? Aí eu perguntei a ela assim, isso que ele fez, que aí eu fui falando tudo que ele tinha feito, traduzia assim nas funções todas. Isso que ele fez foi o professor que ensinou a ele, né? Aí eu falei, porque o problema da gente é